tava falando chá de boldo. Chá de boldo Aí faz o- bem pra Só consciência, cara. esse sabor Deixa abacaxi sempre num copo hortelã lá aqui pra- não Claro, tá com cara, nada. lá da Não, cama. tu volta da bebedeira, né? Isso. É. Não, uma coisa boa que O bom dia é voltar, né? Na regressão da eu tô me festa. sentindo melhor agora, Dani. Tipo, eu acordo pra ir no banheiro. Fazer o que no É meio, velho? madrugada. 6, 7 da manhã. Pra mim é madrugada ainda. Tu tá com Tomo mijadeira? 500 ml de água. O cara... Por que não deixa o copo do lado da cama? É, Não deu um copo Stanley. Copo Stanley ele deu uma inteira gelado pra Ah, ti. cara, eu nem me toquei. Mas eu tenho que levantar igual, então. Tem. Tu tá que nem aqueles velhos lá, começam a mijar 3 vezes na madrugada. Vai que depois eu erro. Tô com a próstata Na desse madrugada, tamanho. cara, tem que cuidar pra não ir na parede. Tem o já. copo da dentadura, não tem como deixar os Tô com a próstata desse tamanho. É. A próxima. Ai, vamos começar? Tamo no ar lá. Uma Ó. grande audiência no YouTube, um super abraço pra vocês aí que estão acompanhando por lá. Mentira. Olha ali, meu. Por que enganar o eleitorado, cara? Cadê os seguimores? Ainda é segredo, ainda não É sabe. segredo se ainda, tu é pela tu. voz Ah, ele é. já Eles Não apareceu na eles não câmera sabem ainda. isso aqui. tu Acompanhem ainda. pelo Facebook. Tem, Olha tem lá, tudo ó. aquele No ritual YouTube de é mais preparação pra daí a gente anuncia o teu nome, daí tu aparece na tela. Ah. entendeu? Não apareceu É, ainda? Não, não. Ah, Ela, não, não, então ela tá. é a última que Vocês não aparece. falaram dessa parte. É como é que ele nunca vem no programa, né? É, que o o Michael Dani que não vem. O Dani também Não, mete a ele testada a até cada se 15 dias. bronzeou aí pra vir Não, no programa. cara. O Dani é... Eu tenho que aproveitar o final de semana, cara. Os últimos Muito dias boa noite, do verão. amigos da Conecta Mais TV. Está começando o Hora Bolas, um programa de bate-papo, entretenimento, papo de boteco, né? Bem descontraído. Toda terça-feira, 22 horas, pela Conecta Mais TV. O programa que é apresentado por Maicon Del Sávio, Lucas Del Sávio, Daniel Endres Lúria, os dois harmonizando com o cenário de fundo, né? Que A gente combinação. combina, a né? gente dá uma Pois ligadinha é, pro outro gente. antes. É, Que que roupa tu bonito vai? isso. Gustavo Prates, nosso líder. Nosso colega, né? Não líder. O vocalista da banda. É, o colega que sempre tem razão, digamos assim, né? Então... E o Hora Bolas chega até vocês graças ao trabalho do nosso líder, nosso comandante, nosso supremo chefe. Que deixou a gente trancado lá embaixo. Que nos inclusive. deixou Verdade, trancado Por isso que o programa 10 atrasou. minutos, é exatamente o tempo que atrasou o programa aqui, porque a porta lá embaixo estava fechada, né? E a gente tocava o 301, né? Mas tudo bem, isso passa. Fabiano Rodrigues de Oliveira na Central Técnica e os nossos amáveis patrocinadores. Um deles está ali E aí, atrás, tu ó. não falou do... Calma. Ah, tá. Ah, Michael. Alguém Afogado. corta o 3, eu que falei nós 3, temos- Michael, faz Ele a toma boa. aquelas bombas pra treinar, depois ele fica aí. Nós temos Só plateia. o Jack 3D. Nós temos plateia hoje, né, Daniel? Temos torcida. assessora. Tá lá quem primeiro. Para de trocar os logotipos. Cara, nós que mandamos, Fabiano. Segura aí. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tá ali, né? Esse mesmo. Um abraço pro pessoal, teve uma baita assembleia outro Ah, dia é lá verdade. no salão Baita paroquial. churrasco. 500 ingressos. 500? Eu ouvi falar em 800. É, eu ouvi falar de 500. Segundo a organização, 1.500. Segundo a Brigada Militar, 600. RP Mercados. Nosso melhor é por você. Aberto todos os domingos e feriados. Não só os domingos e feriados. Aí você né? não Durante a fecha semana mesmo, também. né? Mercado inovador da cidade, né? Exatamente, é moderno, né, cara? Agora O que não quer tem dizer RP mesmo? É, cara. Relações Robertson e Públicas. Ah, Tá. Robertson e Pamela. O Qual Face é a deles próxima? é junto também, né? Isso, tem que ser Compartilhado compartilhado. é tipo Beto Poli. UX, Universidade de Caxias do Sul. É Que para quer dizer UX, todas Dani? as escolhas. Estamos no vestibular verão Foto 2023. do Ele foi meu colega, não. que senão ele- Quem mais, chefinho? Nós... Tu ia Não, fazer tu direito? não. Não. Magdonato. Mude comportamentos que te impedem de alcançar relacionamentos surpreendentes. Magdonato. Olha aí, Mentoria individual e para empresas em Nova Prata. Esses aí? Então tá. E hoje estaremos sorteando mais 2 ingressos para o cinema. Aqui tá passando o Michael. Eu vou dar a dica pra vocês. Tá passando o Super John Mario. Wick 4, o último, e tá passando o filme do Mario. Quer ser Vai mais Que fácil? Mario? Aquele! Vai começar o filme do Mario Mas agora. que Mario? Ah, animação Esse é o incrível. Super Vai ser Mario. o filmaço. Vai, É, super Super o- Mario? Não, do Mario, a história irmão do Mario. Frank. Quem te pegou atrás do tanque? Nossa. O Tido? É, o Tido. Então já fica a dica aí da pergunta de hoje, né? Qual é a Pra pergunta? ganhar. Depois a gente fala. Depois ele vai fazer a pergunta, Não. né? E aí, um ingresso para quem nos assiste pelo Facebook e um ingresso para quem nos assiste pelo YouTube. Pra sessão de hoje, né? Pra sessão de hoje, é. Corre que dá tempo. Então, um abraço para a nossa convidada, Louise Crestani. Louise Assessora, ou Louise? assessora. Louise Assessora. Crestani, né? Assessora da nossa convidada. A Bode, né? É. Consultora da O nossa... Bode já foi nosso convidado Bodinha. aqui. Eu adorei quando Depois ele vai contou... se juntar a bancada Isso, aqui. aí né? vai vai, formar a com banda, é. E adorei quando o Bode explicou a origem do apelido, né? Que ele treinava a cabeçada. Sério? E pulava Eu cedo. não né? tava esse dia Ah, tu aí. não tá, Nunca tava tá, cara. testado, né, cara? E Hoje pulava ele tá, cedo né? e dava testado. Ah, eu também não tava... Obrigada, Dully.
Claro. Quem é que Eu deu a palavra sugeri pra o nome. convidar? Quem é que deu a palavra pra convidar? É, Pois é. eu acho que a Corta o entrevista microfone e vai corta seguir também. um caminho mais extremo. Ela assim. também é Por isso que agressiva, vem a também. pergunta, Ela né, tá Gustavo? muito- Então nós vamos começar Por logo. isso que vem a então, pergunta. Porque senão, conforme o teu comportamento, a partir dessa pergunta, o programa pode tomar um rumo. Não, ou mas nem outro. foi apresentada ela ainda. Mas calma, Claro que Dani. não! Então, mas como é que tu vai fazer a ansioso? pergunta, cara? Que ansioso, Pra cara. juntar os dois momentos, sabe? Tá O bom, anúncio tá e bom. o... E eu vou apresentar para vocês. Vou apresentar e já perguntar quem é Rafaela Trúculo. Quem é Rafaela Trúculo? Uma boa Uma pergunta. salva de palmas. Enquanto ela pensa, né? Vamos aplaudindo. Olha, eu vou falar uma coisa que muitas pessoas que me conhecem nessa jornada dizem que eu sou sonhadora. Você é muito sonhadora. E realmente eu sou a Rafaela Trúculo é uma pessoa muito sonhadora. E eu acho que a partir dos sonhos que eu tenho é que eu consegui fazer alguns movimentos que foram importantes pra mim. Opa. Então, hoje eu São os sonhos que nos assumi, sou muito constroem, né, sonhadora. É, os sonhos que nos constroem. É a partir deles que a gente começa a construir a nossa aí. realidade. Então, Os meus sonhos começaram a construir minha barriga, né? Que É, é o sonho com também. goiabada, sonho com Santo Antônio, né? sonho com creme de leite, sonho dos anotos. Mas prosseguindo, quem é Rafaela Trúculo? A sonhadora. eu sou uma pessoa muito positiva também. Eu prezo muito pela família e acredito muito nas pessoas. Então, esse é uma das coisas que é de muito importante valor eu estar mencionando para quando me perguntam quem é Rafaela Trúculo. Porque muitas daqui me conhecem da mesa de bar. Olha, a Não, eu não, do a trabalho. última vez que nós Versão falamos, antiga, acho que nós né? estávamos bebendo uma Certo, cerveja. com certeza. Duas. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa da filosofia, da gente falar sobre a vida, da gente Legal tá, isso. Adoro. da Vamos lá. gente tá pensando em alternativas, em soluções, criando ideias. Então, eu sempre gostei de estar muito com as pessoas, de ter essas resenhas, de estar aprendendo e contribuindo com as pessoas também. E, além disso, eu tenho o meu trabalho, né? Que eu Tem trabalho também? também trabalho. Mas antes de chegar no trabalho, conte-nos sobre a sua infância. Natural de Minha Nova infância. Prata. Minha infância, São natural de Nova Cristóvão. Prata. Tenho 32 anos. Só. Se entregou, Rafa? se entregou. Só eu Não conheço, parece, ela há 25. Tu é Com do muito Sancre. orgulho de Nova Prata, do Sancre Punk. Sou filha do Valmor Trúculo, da Maria Alva. Neta do Alceu Estela. Neta do Alceu grande Estela, Alceu. que é um grande referência para mim de liderança, do masculino. Ele, para mim, é uma referência muito importante. Tem um irmão. Tenho um irmão mais novo, 5 anos. Cunhada não Leonardo. precisa falar da cunhada, fica tranquilo. Tá bom. Janice Porque, pode né? deixar. Manda um A abraço. Janice ainda tá tentando me conquistar. Mas é isso, a minha família é a coisa mais importante pra mim, né? Eu percebi isso muito mais depois que eu saí pra viajar e que eu fiquei distante do que quando eu tava ali no dia a dia. E hoje pra eles, E é bem eu assim olho que pra eles e eu funciona, choro. Dá mais valor, né? né? E é bem assim que funciona. Já tá chorando? Sim. Eles estão aqui, Rafa. Ó, Pode por entrar, favor, família, surpresa. espero que Vamos vocês chegar, estejam me vamos chegar. acompanhando online Tem aí. uma surpresa hoje. Eles estão aqui. Estão aqui. O Fabiano trancou, não deixou de E aí, como é que era a época de escola? Tu já era sonhadora ou... Tu estudou no Sangre? Estudei no 11 de No 11 de agosto. agosto. Claro. August Isso aí. 11. Bom, no início chamaram meus pais porque eles achavam que eu tinha algum problema, que eu era Tu meio era isolada, especial. assim. Ficava no fundão. Eu era meio isolada, não interagia muito e tal. Tipo, né, o que ela tem? Autismo? Não sei. E depois chamaram minha família pra dizer, dá uma segurada aí, porque ela tá... Nunca tão contentes, né? Impressionante. cara. Aí eu lembro que eu gazeei aula numa época com alguns amigos, aí chamaram meus pais, minha mãe morreu de vergonha, foi meu pai lá. Quem Era nunca pertinho- representar a é pertinho Não, eu do acho que o colégio, Dani né? é o cara que nunca gazeou aula, Não, né, cara? gazeei, Ele cara, nem mas sabe o que gazeei. é gazear aula, no Gazeei, lugar. O dia que ele gaseou, o professor não foi, né? Parece. Ele aprendeu Avisou ali, ele, ele né? aprendeu ali os atestados. Ele gazeia mais hora bolas do que na aula. É que não tinha como gazear na Aparecida. E era na tua pertinho pro teu época, pai né? no colégio Não, lá dava de pra Descanso. gazear. Dava? E do ladinho. Do ladinho, né? E a gasolina era barata Uns também, negocinhos, né? né? Região do posto, né? Então. Daí tinha que levar os pais A Aparecida tinha agenda, né? Aí se tu gazeava, tipo... E aí Na tu Aparecida era só pagar pra passar. É, Pra passar, só na Aparecida, só pagando. Sim, também. era só manter o O 11, Instagram. 9 Nem Tiradentes precisa se era só... esforçar. É muito, pau né? e pau. A Aparecida. Aparecida é só manter em dia, né, Daniel? Os carinhos da Aparecida pro A Tiradentes jogar bola de Se van. tu desse um patrocínio, tu ia da quarta Boa, direto pra sexta, aham. entendeu? Nem passava a quinta. Aqui nós estamos falando mesmo. Rafael. Da escola. Tá. Quem é Rafaela? Só que é engraçado porque, na verdade, eu sou muito estudiosa. Eu adoro ler, adoro estudar, pesquisar assuntos que eu gosto, né? Ah, bom. Certo. E a escola a gente tem Quais que, às assuntos vezes... você gosta? Eu sou apaixonada pelo comportamento humano. Sempre foi. Sempre fui. Porque quando eu comecei a minha jornada profissional, que eu comecei a trabalhar com muitas pessoas, né? Eu percebi que eu precisava entender como elas funcionam.
Mas para eu entender como as pessoas funcionam, eu precisava saber como eu funciono. Então Claro, eu comecei sim, uma jornada claro. de autoconhecimento, entender como que a gente funciona em determinadas situações de conflito, de trabalho e tudo mais. Então eu estudo muito sobre isso. E eu gosto muito também desse viés mais holístico das coisas, né? Como que nós funcionamos também na física quântica. São assuntos que... Conjunto, é. Mas isso serve Sim, também Rafa. pra felicidade, né, Rafa? Porque se tu quer que outra pessoa seja feliz ao seu lado, primeiro tem que ser feliz sozinho, né? Nossa, Ah, né? Tem não, quase até. É isso! Não, mas é verdade. Rafa, Você é coach! Não, mas é verdade. Tu tá acompanhando o Sai Ice do no meio aí, Instagram. ô, Gugu, sai do Não, meio tu aí. fica tentando, os dois Mas têm é que ser Toda vez felizes. que o Ice posta no Instagram, eu denuncio ele. Não, se tu não Ele for tá- feliz sozinho, ele tá tá- certo. Não, teu irmão? Mas Se tu- isso não Sabe? é Precisa de uma constelação Não, familiar. não é isso. Se tu não for feliz Ele Ninguém tá sozinho... na- conhece, ele- ele não é, isso não tá, pode estar Ele acontecendo. tá naquele último degrau pra assumir a homossexualidade É, e isso pegar aí. pras drogas. As portas, Mas deixa se as pessoas abandonam, serem né? livres. Não, ele pode ser Qual o livre. preconceito disso, Gustavo? Não, só tô falando que tu Ah, tem que tá, libertar, beleza, assumir, então tá. se transformar, cara. Calma, mais, calma. Vou ficar nervoso. Hoje Mas, em dia Rafa, tem tratamento. Deixa eu te perguntar. Calma que nós estamos numa linha do tempo. Tu vai fazer pergunta Não, de mas qual... é em relação a Do essa... restaurante, fala do A escola? restaurante. Não, É. no restaurante não. Não, hoje não sou. A gente foi muito amigo, bebeu, Foi? conversou Eu sou mais- bastante e eu me lembro que tu era uma pessoa super focada no profissional, super dedicada, com horários. Cara, até achava assim, meio fora do comum tu conseguir conciliar todas as coisas que tu fazia, mas numa linha extremamente, assim, mais trabalho, tabela de Excel, essas coisas, tudo, pelo que nós conversávamos. Sim. Dela de Excel. Não, mas é ou não é verdade? Ela estudou administração de empresas. E sabia? aí foi uma mudança assim brusca aí que tu essa foi dúvida e também era buscou minha. outras coisas. O que te motivou? Teve Qual foi esse alguma estalo aí? coisa pontual? Foi de um dia pro outro? Tu já tá pensando? O que a Rafaela de hoje diria pra Rafaela do passado? Só que a gente já deu um salto aí no estudo dela, na faculdade, já passamos muita coisa pra chegar onde Não, nós chegou. vamos voltar lá. Não, depois. mas isso aqui vai e volta. Ah, vem, cara. vai e volta. É por bloco. Então, como é que foi esse estalo, Rafa? Porque tu tava ali, tu se formou, começou a trabalhar com o que tu estudou, e aí do nada, tu disse, não, agora eu vou focar em outra área. Tu tava no que é o que eu- crossfit. É, tu, lembra, isso. tu lembra qual foi a primeira... Deixa ela só. Não, é que a gente sabe muito da tua vida. É, aí, você sabe Rafa. bem Tu da minha lembra? A obrigada gente por me fez um acompanhar. estudo dirigido, a gente Tu sabe lembra qual tudo. foi a primeira pergunta que fizeram? Sim. Deixa do então Dani, finaliza do Dani. Tá. Então, vamos lá. A minha escolha por administração, ao contrário de muita gente que faz porque não sabe o que, o que escolher, Tipo Ó, direito. pessoal, sempre foi a minha primeira opção, porque a minha família toda é empreendedora. Tipo, meus tios, meus pais, enfim, sempre estive no meio dos negócios. Então, Sim. eu não me via fora disso, né? Então, a administração sempre foi algo que me chamou muito. Só que a administração nunca foi o suficiente para mim, porque eu percebi que pra gente ter toda e qualquer empresa, ela precisa de pessoas, Sim. né? Enquanto a inteligência artificial toda não toma empresa conta... é feita de pessoas. Se você pode ter toda a Grandes estrutura que tu frases, quiser, toda a tecnologia que tiver, tira as pessoas, nada funciona. Então eu entendi que para fazer uma boa gestão, uma boa administração, eu precisava conhecer sobre pessoas. Então eu fui mais na linha de RH, gestão de pessoas, enfim, e estudar tudo isso. Que aí eu trabalhei, né, quase 10 anos ali na Menin, com o Sidney, Isso. aprendi muito ali. Ajudou muito nós também. Foi muito... Sempre. A foi Menin ajudou uma- também, ela é nossa patrocinadora. Né? Ah, legal. Nossa também foi bom. Né? Aliás, um abraço, Menin. Um abração. Grande Menin. Obrigada por toda a parceria. E ali eu aprendi muito, porque eu fui para a indústria, comércio, serviços, e vi muito projeto que não deu certo e comecei a entender o porquê que alguns projetos não davam certo. Por conta de alguns detalhes de processo, de gestão que falhavam, que paravam no caminho, enfim. Então, eu sempre fui nessa linha, mas também eu vi muita empresa familiar. Como eu venho de empresa familiar e eu me relacionei com empresa familiar, eu comecei a ver muitos conflitos familiares pessoais. por conta de negócios. Não, o papo A da Rafa da semana foi outro passada dia. comentou isso. Contou é o nome, acho que não. Eu Rafaela acho que tem a sim. ver, Eu acompanhei ela também. É uma Ela vai mais para a constelação. linha de finanças, Isso. que eu acho bem legal e que é importante. Eu também acho ótimo. Né? E aí, enfim, esses conflitos familiares que começaram a mexer comigo. Né? Por que às vezes a gente não consegue separar a relação do trabalho e tal? E quando a consultoria entrava, era justamente para facilitar esse processo. O ideal é largar a família e ficar com o trabalho, né? Quando começa a dar briga, né? Não, no último, por exemplo, a última empresa que eu dei consultoria, eu falei assim, olha, era um casal, sócios, né? Eu falei, vocês têm um objetivo com o negócio, mas agora vocês precisam criar um objetivo em conjunto como casal também. Ah, boa. Então eu trabalho eu consigo trabalhar Os dois uma lados. estratégia de negócio junto com uma ideologia do casal, da família, enfim, onde que eles querem chegar
como profissionais, né? Então, é mais o negócio alimentar a sua vida, seu estilo de vida, do que você entregar tudo para o negócio. Então, essa é um pouquinho a minha metodologia. E aí, com a pandemia, foi onde eu vi muitos empresários travando ali. Eu vivenciei isso junto com o Menin, com vários clientes. E aquela preocupação, porque tinha preocupação com a saúde, também tinha o negócio que tinha que sustentar, ia para que lado vai. Isso começou a mexer muito comigo também, porque eu senti que a gente é muito sensível, né? Então, por uma doença que a gente não consegue enxergar, tantas pessoas passando mal e perdendo pessoas queridas. Eu perdi o meu avô, perdi o meu tio. Eu vi que isso ia começar eu percebi que as pessoas estavam entrando muito nesse viés do medo, isso estava travando muito também. Eu falei assim, cara, eu não sei bem o que eu preciso fazer, mas eu preciso buscar uma alternativa, uma resposta, eu preciso fazer alguma mudança, porque eu me senti de mãos atadas. E aí eu comecei a pensar o que eu precisava fazer. A Menin já estava há 10 anos, já estava meio confortável com o que eu conhecia ali, já tinha chegado no momento que eu queria algo além, né? Conversei com o Menin, a gente ficou um tempão conversando, e ele disse, Rafa, voa. Isso foi há 3 anos atrás, no início já estava a pandemia quando saiu daqui? Já 2019. tinha passado a pandemia, a gente já estava saindo dela, na verdade. Aquele 6 meses de lockout lá. É, a gente estava saindo. Certo. Então, me mexeram várias coisas, assim. O meu profissional, que já estava mais confortável, eu estava sentindo uma necessidade de buscar mais, conectar com isso que estava mexendo muito comigo, né? Eu vendo os negócios ali sem saber muito o que fazer, as famílias entrando em conflito por conta disso, pais trabalhando, tipo, 12, 14 horas por dia, e naquele momento eles se sentiram muito vulneráveis, e é como se fosse assim, com quem que eles vão estar podendo falar nesse momento, ter uma alternativa, qual o suporte que eles têm. Então, meio que me coloquei para ser esse suporte. E aí, no primeiro momento, eu não tinha muita clareza como, eu só senti que eu tinha que ir para Florianópolis. Então... Todo verão nada, me dá como assim, Todo verão me dá esse troço Esse aí, problema é Mas por quê? Essa angústia. Porque Florianópolis é um polo de startups e inovação muito bom, Muito assim, forte. um dos Mas melhores. acho que mais o depois de São continente ali Paulo, também, assim. né? Palhoça, tem um monte de centro tecnológico. Santa Maria, Tecnológico. E eu pensei, preciso me conectar com pessoas que estão vendo o que eu estou vendo, estão percebendo o que eu estou percebendo. Preciso encontrar pessoas para falar sobre isso, Claro. encontrar alternativas, soluções, enfim. Aí eu fui para lá, Sozinha. mas aí, sozinha. Fui eu e meu carro. Eu tenho que contar a história do carro, que também foi uma... Conta. Então, começou tudo isso. A gente, desde que eu comecei a minha jornada profissional, meu pai sempre disse que mulher tinha que ser independente. Então, ele me ajudou a ter a carteira profissional, ter o carro. E para mim, o carro era um símbolo de autonomia, de segurança e de independência, essa liberdade, ele. né? E aí eu e meu carro, obviamente, para Florianópolis. Ia conversando com ele, tu ia... Eu e ele, música, que eu adoro dirigir, música. O que tava tocando? Provavelmente... Funk. As novinhas. Provavelmente Nessa época era funk. Eu Sertanejo. gosto muito de jazz. Mas Só que na eu não época conheço era muitos cantores nem nada. Só coloco lá a playlist jazz e blues. Miles Davis E era. me sinto poderosa. Não, mas de... falar disso, depois tu vai Dizzy dar uma Gillespie. canja a dança da lombriga, como é que era? Lacraia. Aqui na frente. Eu acho que eu perdi o gingado. Em cima da mesa, né? Em cima da mesa. A dança da lombriga Lombriga seca. seca. Agora tá condizente comigo, né? Emagreci mais. Ai. Pois é, como é que tu emagreceu tanto? Parei. Não. Vamos A fechar gente essa tava na gaveta. casa dela quando Eu ela acho que foi eu em tô aqui Floripa. mais encontros pra falar mais assuntos. Interesse próprio, né? Mas tudo bem, como é que é chegando em Floripa? Tá, daí aí em Floripa... Chegou em Floripa mas- de boa com o carro, tudo certo. Cheguei. Não furou pneu, Exato, tu foi nada. pra lá sem lugar Buraco. nem notificar nada. Foi assim nas escuras ou tinha alugado algum lugar? Não já? tinha. Não tinha nada? Ah. Só eu falei, vou ver o que acontece lá. Booking, comecei a ver os hostels e tal. Comecei a pensar em que lugar que eu queria ficar. Sim. Eu queria ficar mais ali no Campeche, Bah, na lugar lindo Barra. demais. Campeche é demais. Campeche é demais. E assim, Floripa é conhecida como a Ilha da Magia, né? É uma pegada muito espiritual lá. Tu conhece muita gente também que já tá buscando essas terapias, né? Também tá muito avançada na questão ambiental, que é uma coisa que tava pegando pra mim. Eu, tipo, já tava olhando que o nosso caminho é a Bandeira natureza. azul lá já. Então, né, entender um pouco mais sobre isso. Então, para mim, foi o meu primeiro destino dentro das condições que eu tinha, e porque parecia que ali eu ia ter alguma resposta, me encontrar com as pessoas A que eu precisava energia te estar. atraiu. E aí, nesse processo, eu comecei a perceber que eu entrei num trabalho de autoconhecimento, assim, muito profundo. Porque aí é eu comigo mesma, minha mente, e muitas travas, né?
Muitas travas. Como que eu vou falar com o Mas tu investidor? não foi pra nenhuma Como que eu terapia vou ou falar dica com Passar a nada? maior parte do tempo sozinha. É isso que tu diz que tu ficou muito voltada pra ti mesmo. Sim, foi um meio que... Eu entendi que foi um sabático. Aham. Meio que um resgate, assim... Quem sou eu no mundo sem a minha referência familiar, sem a minha referência profissional, sem os padrões sociais, tudo que a galera diz que é o certo. Certo. Quem sou eu? Que escolhas eu faço? Quem são a galera que eu me conecto? Quem é a galera Qual que eu a vou me minha conectar? missão nesse Tu já, mundo? nesse ponto, E aí? tu já tinha parado de beber ou não? Já... Foi bebendo- Não, deixa eu contar essa. Foi dirigindo bebendo só. Não, eu já Tava tava ativado. começando a ter uma crise, assim, tipo, crise. Abstinência. Um questionamento interno, tipo, é esse estilo de vida que eu quero, beber todo final de semana, ficar meio mal uma semana, tipo, pra onde isso vai me levar? Começou a não fazer mais Também sentido. me dá um nojo. E aí, quando eu cheguei lá em Floripa, que eu fiquei essa semana sozinha, olha o que minha mente me trouxe, tipo, vou pra um bar. Vou pra um bar, sento lá no barzinho e eu Eu vejo faria com quem eu me mesmo. conecto lá. Vou lá conversar com o garçom, com a galera que tá no bar, fazia vou fazer aqui. networking, o que eu fazia Ah, aqui. network, isso aí. Porque tava muito automático na minha mente o que eu Claro. fazia aqui. Aí eu percebi que tá. Mas se eu sair de lá porque esse padrão não Não tava era. mais me acrescentando, eu tô repetindo um padrão aqui. Mas é muito melhor fazer lá em Floripa do que fazer Não, aqui, é né? que- Cidade É pequena. que numa cidade que em Nova Prata, a nossa turma nos isola muito. Porque tu chega numa festa com a tua turma, tu tá no meio da tua turma. Sim, Exato. sim, Entendeu? É mais sim. difícil Interage. romper a barreira de alguém vir, A alguém bolha, ir. a coisa e bolha. tal. Tu sozinha lá, tu... É tu. Tu fazia Sim, amizades pode aqui ser com você. todo mundo, já conhecia todo mundo também, né? É. Mas é muito interessante, porque então eu comecei, tudo que eu estudei sobre comportamento, né? Eu comecei a precisar colocar em prática. Sempre fiz terapia, Maicon, porque eu sempre trabalhei com RH, né? De pessoas. Então, desde que eu comecei a minha jornada, eu sempre falei, vou fazer porque eu preciso ter esse suporte. É uma ferramenta Claro, para eu lidar no pra meu dia a dia. Mas mesmo assim, quando tu vai para o mundo, para a prática, que você tem que se desenvolver, tem que conversar com as pessoas, tem que negociar, tem que se apresentar, porque você está conhecendo as pessoas naquele momento, elas têm que confiar em ti, enfim. Tem que passar a credibilidade. Claro. pra Você tem que começar. desenvolver Foi na questão da habilidades. pandemia também, né? Você teve toda a questão Sim. nessa, Chega espirrando lá também não era legal, né? A pandemia, né? É, mas o legal é que esses Do lugares home? que eu fui estavam com já vários protocolos, então o estilo de vida de Floripa já estava diferente. Tipo, tava bem menos pessoas indo. Então eu conheci lugares turísticos de um viés bem mais... Tranquilo. Como se fosse baixa temporada. Então eu vivi realmente a cultura. Como é morar nesse lugar? É, não só exato. passar como turista. O turista Que é uma parte coisa, do, né? que mês do ano que tu foi para Floripa? Acho que foi ali em junho. Ah, pegou Acabou inverno. no verão, né? Também. Também. Além de Ficou estar saindo da pandemia. pandemia. Bah, já vai Eu já nem bem. saí na época Aí você também. interagiu com os mané da ilha. Aí conheci os mané da Os mané ilha, da ilha. os pescadores, fiquei nas ilhas do pescador ali Você na chegou, Barra. você chegou pela Brioi. É, mais ou menos. Tá, e aí então... Tinha a história do carro que tu ia falar e tinha uma pois é, o outra carro, depois o carro. de bebida. De parar eu acho de que foi. beber. De parar de Ah, beber. Tá. E a Aí eu história parar do de carro? beber, então acabou que eu Parou. sozinha no mundo não podia cair nas valetas também, né? Então, eu Não é precisava- bom. Alguém sempre te ajuda, né? Tinha sempre uma amiga É. pra te ajudar, né, Lou? Além de que já não tava me fazendo bem, eu precisava manter uma sanidade, né, nos lugares que eu tava. E aí foi automático, porque daí eu comecei, quando eu me questionei, bom, então, quem eu sou? Que lugares que eu gosto de ir? O que eu gosto de fazer sem estar no meio que eu já conheço, né? Aí eu pensei, bom, eu gosto de estar em esportes, vou buscar esportes coletivos ali, eu vou conhecer uma galera. Foi meu primeiro movimento. Crossfit. Aí fui pra CrossFit lá, Crossfit, fui pra futevôlei, bike, fiz várias coisas e aí conheci bastante gente e aí começou uma coisa a me conectar com a outra. Porque daí uma pessoa começou a me indicar lugares, então eu falei, eu queria um centro também mais holístico, que eu queria fazer um yoga. Aí chegou pra mim uma dança contemporânea e eu fui aceitando esses desafios. Vai fazer Porque eu tava me uma canja pra conhecendo. nós aqui da dança contemporânea. vai ter É uma releitura da Mistura as lombriga duas, seca. exato, mistura. É, mais ou menos. Essa é no chão, é no piso, essa dança contemporânea. Aqui, ó. Tem que Você adaptar. joga no chão. É a vai típica fazendo- lombriga seca. Tem a de pé. Exato. Mas assim, eu fui experimentando coisas que até aqui eu não experimentava. Até pra eu me reconhecer, porque eu tava nesse processo, né? E aí, eu consegui, num desses momentos, eu intencionei que tipo de lugar que eu queria pra ficar pelo menos um mês e me organizar. E eu cheguei no Rosemary Dream, que pra mim é um lugar incrível, é tipo um co-living, assim.
E lá a galera tava muito nessa pegada de autoconhecimento, de alimentação saudável. Então, Tava tinha muito lá o vegano. Hilbert também, não? Ai, não, Não mas tava, espero que na o próxima que Hilbert. eu Ele vá passa o contato esteja. dele depois. né? Ah, O Dani passa. meu brother. Ai, vocês chegaram a se ver de novo? Várias vezes. Várias vezes. Sempre que ele vem vai aqui, largar a né? Fernanda Lima para... O pai sempre me diz, vai, tem que comprar as coisas pra aquele cara cozinhar. O de Joaquim é novo. muito parecido com ele. Eu, também, o né? Joaquim, cara dele. Naquela época ele foi pra Campeche. ele adora ver cobrava. aquele... E foi lá que fundou a excelentíssima, a ESMA. A Exma. 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 Tem que falar com Exma. EXMA. É que aqui tá a ESMA. E a ESMA a gente usa assim, excelentíssima senhora juiz. Não, a Exma foi que surgiu em a Paraty-Mirim. Onde? Foi em Paraty-Mirim, numa outra pousada que eu Paraty-Mirim. fiquei lá também. Tá, pra mas esse mim. tempo tu ficou se mantendo como, assim? Ficou com uma grana que tu Eu tinha, tinha da rescisão. da rescisão. Tá, e o que é a EXMA, então? A Exma foi pensada em trabalhar a experiência da marca. A experiência dos negócios. Que E aí, significa quando eu falo... escola de xamanismo... Não. Não. Marketing de experiência foi um pouquinho Experience que veio. marketing, seria isso? Ah, entendi agora. Experience marketing. E aí eu juntei, que é a Exma, mas por trás, na verdade, a estratégia é trabalhar essas experiências das marcas num viés 360, assim. Então, como eu olho para o empreendedor e eu tento criar com ele estratégias onde o negócio nutre a vida pessoal e não o contrário, a mesma coisa eu vou olhar para as pessoas que estão fazendo parte daquele negócio, né? Então, é olhar objetivos individuais junto com o objetivo da empresa e a gente traçar um plano de desenvolvimento em conjunto. Esse é um organismo perfeito. Um organismo vivo perfeito. Nossa. E eu olho também a experiência da marca desde o digital. Então, quando eu faço uma pesquisa no Google, o que eu encontro, que tipo de informação tem ali, quando eu caio nas redes, nos canais, o que eu estou comunicando lá é o mesmo que o idealizador quer comunicar, está conseguindo transmitir isso para o público. Eu vivo a experiência do cliente também, para poder, né, fazer uma análise e relacionar isso a partir do que eles querem entregar. Então, eu olho todas essas esferas, ao lado do cliente, do colaborador, do parceiro, dos stakeholders. Por quê? A gente está numa era que é muito importante, o maior dos capitais agora são os stakeholders, né? Os relacionamentos, os networks. É o maior dos ativos que a gente tem. E eu percebi que ainda estava muito esquecido. Parece tão óbvio, mas que na prática é resultado, é meta, é lucro. Exato. Tá, mas isso é uma consequência de um trabalho que a gente vai fazer a partir dos relacionamentos e do que a gente vai estar construindo junto. Então, estava na teoria, na prática não conseguia aplicar, e eu trago a Exma para poder estar trazendo isso e poder estar contribuindo a partir desse olhar. Então, ela é nova, é um bebezinho, né? Quantos meses, anos tem a... Ela tem 4 meses. Ah, é Ah, super... 4 meses. O meu primeiro cliente oficial foi esse último Ecolodge que eu tava. O primeiro cliente, assim, depois que eu fundei a Exma, né? Porque antes eu tinha toda a história com o Menin e depois também atendia algumas amigas, assim, mais autônoma. Mas pela Exma foi o... E se a Ambev te contratar, tu vai viver a experiência ou tu vai dizer, bah, Isso as Eu me americanas. proponho. eu me proponho. Trata os amigos aí pra poder fazer. Pessoal, aqui o chefe está chamando, temos mais agradecimentos a fazer, né, seu Fabiano Rodrigues Oliveira? Vamos agradecer aos nossos gentis, amáveis, maravilhosos patrocinadores. Posto das Flores, preços especiais, horário diferenciado. E ali aqui na- do ladinho, né, do Gustavo? lado de Vila Flores ali, né? Promoções aos sábados, hein? É, às quartas-feiras também, acho que tem promoção, né? Não quero dizer nada, mas tá barato lá. Pamplona Tintas, a sua loja completa em Gostei tintas dessa aqui, ó. prediais, tintas automotivas e pisos laminados. Agradecimento para o Jin Sushi Bar e Delivery, o mais completo buffet de sushi da região. Fui jantar lá sexta-feira, tá um espetáculo. E Unimed, Vale das Antas, o serviço de medicina preventiva. cara, o telefone da Unimed é sensacional, Zero, viu? zero, zero. Parece mentira, né? Parece mentira. 3242-0000. Tem um telefone que nem tinha número, parece. Eles têm com a DIL, fizeram a portabilidade Achei através que do ligasse na 6355. Casa Branca, né? Porque... É. Então, Eu só dona queria mandar Rafa- um abraço pra Denite Mas Detone, claro, mande. que está assistindo pelo YouTube, e pra Graziela Fornari. Ai, que linda ela. Muito Gra- orgulho dessa boa. amiga. A Muito orgulho Denite- dessa amiga. Ai, Grazi, Eu também I quero love mandar you. Pô, abraço essa pra não viu, Denite. né, cara? Puta inveja boa essa A nossa Denite aí. falou, eu quero saber quem é Rafaela Truclo, mas daí ela já falou, então... Cara, a Denite é Quer top repetir? demais. Tem um A abraço... Denite foi uma das primeiras clientes, antes logo que eu saí da Menin.
Eu fiz com ela um trabalho, a gente fez estratégia de crescimento, que era sair de onde ela estava, ampliar o espaço. E deu muito certo. E ela foi Inclusive, ela super... veio pro programa, né? Bem, Ela veio. Ela foi super incentivadora, beijo a Denite. E quando ela veio pra cá, os horizontes... Não, se aí, abriram. aí deu, né? Aí pronto, expandiu. Demais. Tem aqui um abraço pra Janice Pelisser, que mandou, não vai nem comentar a questão nem lia, de não né, mandar meu? abraço. Início tem que... A Vânia Pagnon Série colocou linda, acompanha todas as suas postagens. O Ferdi Rigon, abração, Ferdi. Abraça a todos, bonito o calção do Dani. Cara, o Dani é... Ele vem de ele pijama. é um Estilo. querido, A cara. Mari Trúculo mandou um beijão também. Minha mãe. Ah, bom. E era isso. Beijo, mãe. Love you. É. Que é nada. Ela tá assistindo, foi invenção do Lucas. Não, eu uma vez fiz um encontro online, eu pensei, pelo menos a minha família vai entrar, né? Ah. Não entraram, cara. Aí eu falei, mandei, galera, eu esperava por vocês. E eles, a gente tentou baixar o aplicativo, a gente tentou entrar no 6 link, meses não deu longe, vamos certo. fazer reunião. A internet Natal. A internet Hoje deu caiu, certo. Sim, a internet caiu. Não era Eu quero, disso. eu quero saber da rotina da Rafa hoje, como é que tá? É. Alimentação, Já que tu é exercício. meditação. Você é sua chefe, né? Você é teu funcionário. Tu tá jogando paddle também? Não. Tá na moda agora, né? Paddle, né? Tá na moda. Só não bate foto. Pode jogar paddle, mas não chega de É. bater foto. As redes sociais estão cansadas de batendo foto. É, de paddle ou de De foto? pessoas Qualquer batendo coisa, foto. academia. De pessoas inclusive. batendo foto. De paddle. Tu consegue, De paddle. tu consegue jogar paddle depois não bater foto e postar, né? Porque Não, senão... é a mesma coisa que crossfit. Não tem como fazer crossfit sem bater Não, é foto. que crossfit né? deu uma Assim, baixada. pra o treino, pra você ser o check do treino feito, tem que ter Sim, foto, tem que- senão Claro. não tem como. Tá. Senão parece Isso que é- É, crossfit nem funciona É que se senão, não bater foto. é, né? senão Não cresce. cataboliza E ó, é um músculo. incentivo, viu? Porque existe um estudo que fala que quando a gente se compromete com um público, a gente arca com um compromisso, a gente tende a cumprir mais. Então tem muita gente que às vezes se tornou influenciador e tal, porque começou a compartilhar que todo dia estava fazendo uma atividade física, uma dieta, e esse todo dia fez com que as pessoas ganhassem visibilidade e que a pessoa emagrecesse. Tá ali uma dica. Tem um amigo nosso aí, mas acho que só tá perdendo seguidor, né? Eu ia falar, mas vamos deles deixar é o- assim, tá tentando. Não me mas- importa, cara. Eu quero Pera, deixar uma então- mensagem. Não, pro mas mundo. Não é Mas não é tu. mentira. Ah, ainda bem. Não é tu. Ainda bem. O cara parece um maré, quando ele explode o cara. Então eu tenho que começar a Canela postar fina. exercício pra daí eu emagrecer. Porque aí todo dia tem o compromisso de mostrar que você tá fazendo atividade física pro teu público. Você se comprometeu com Claro, isso, você claro. vai Eu se conheço vários que esforçar assisto mais o Rafa ainda em fazer. algum, não todo o conteúdo, mas às vezes eu vejo tu tá nos lugares, às vezes, muito com gente, eu acho, e daí tu cochicha com a gente fica Falo assim... baixo? Não, Tipo, dá pra ouvir, entendeu? sai Mas da- fica uma coisa mais intimista, eu acho Entendi. bacana isso aí. Tu prefere que tenha mais... Não, eu tô te elogiando, entendeu? Tá. Parece que tu tá conversando com a pessoa, entendeu? Entendi. Legal, que Tá. bom, gostei do feedback. Bom. Quando tu acha que eu tenho que aumentar o tom, pode me falar O também. Dani Não, pode mas aumentar eu- o volume do celular também pra escutar. Por exemplo, quando tu estivesse na saída de fábrica da Vipal, por exemplo, tu pode aumentar o tom também pra tá falar, né? Entendeu? As coisas assim. Aí, foco, Mas a minha rotina, né? foco em produtividade e motivação. Então, é meio que voltando pro autoconhecimento, né? O que me tira o que tá me tirando o foco, o que me tira a motivação. Então, você tem que estar sempre meio que buscando, entendendo o que tá Se for o trabalho do Distanciando. cara, diz, bah, eu odeio trabalhar, e daí tu tem que fazer um negócio pra ele gostar do Tem que trabalho. acordar cedo e fazer pro cara isso aí já. Aí a gente tem que entender se é esse o trabalho ou se é o lugar, porque às vezes é o ambiente. Eu entendi que o ambiente, se você não tem uma estrutura, ela também te tira o foco, te tira a produtividade. Então, Certo. a iluminação, equipamentos que você precisa ter. Às vezes, você tem um computador lá que é lento. Bah. O negócio não roda. Você não vai Estresse. produzir porque aquilo ali não está escuro. Você fica meio que naquela deprê. Então, a importância, às vezes, de você poder sair, pegar um sol, poder dar uma respirada. Isso tudo Claro. é importante para produtividade. Boa. Não é à toa que a Google faz o que ela faz. É. De ter esses espaços interativos Sim, e um tudo parque mais, de né? diversões, né? Porque... A Conecta podia fazer isso também, né, cara? Tu não teria interesse em trabalhar na Conecta, assim, tipo, Podemos negociar. motivando a gente, por De exemplo? home, Claro. no É, horário na porque semana. até agora é só decepção, né, cara? Não ficamos ricos, não ficamos famosos. Nada. Não, famoso. Não, o famoso é, outro Gordo, dia eu fui sim. no Paludo, a Famoso mulher tá ficou me complicado, olhando né? assim. É. Ah, tu que é o cara da O cara da TV, né? Vou Fala, trabalhar cara, a gestão da marca pessoal de vocês. Como é que tu trabalha do Lucas, por exemplo? Ah, porque eu, cara. Teria que ser uma coisa É. tipo o bonequinho da Michelin, sabe? Aquele do que aparece caminhão. no vídeo lá, na vinheta. Eu fiquei, eu deveria ter caçoado mais o gordo na minha época, cara. E agora o cara vira gordo, todo mundo tira sarro com a pessoa, né? Que é normal. Sempre Mas foi tu gol. emagreceu, né? Obrigado, Rafa. Ao menos uma pessoa que me elogia aqui nesse Tu também programa. emagreceu, né? Tu- Pra emagrecer, você não come carne. Eu tenho comido peixe. Peixe? Eventualmente eu como peixe. Já provou reca?
Nossa. Não, tem um restaurante que o Dani quer abrir em Gramado, que vai sair, Rafa. Vai ser um Sabe restaurante. como é que é o nome? Restaurante em Sabe como é que é o nome? Anuncia. Não, tem todo o contexto, né? Gramado tem coisas temáticas, tem até o Museu do Ferro de Passar. E aí Museu a do Luz Ferro tava... de Passar, Tem, isso tem. A Nusa Memorial, vai, não a museu. Nusa vai fazer parte. E aí eu tava com a Tem a Luz ver, né? lá. Restaurante com passaferro, né? Também É, pode ser e aí vizinho. nós vamos fazer o primeiro restaurante erótico Le Buceté. E aí vai ter o RECA, essas outras coisas. A tudo. Fefeca vai fazer. Como é que vai ser a experiência da marca? Ah, vai ter várias coisas Aí que legais. tu entra. São salinhas que tu pode entrar. Tem que criar um logotipo, assim, né? Sabe aquela coisa? Tipo, Ainda bem que já passou A do entrada horário, vai pra ser falar. uma... Rafa, como é que é tu... Se essa inteligência fosse usada para o bem. Mas é. pena que se perdeu, né? Vamos que o pai acha que vai sair mesmo esse restaurante aí, né? Não, Vai. o pai já me falou várias vezes, para de falar desse restaurante. Ele já tá negociando com o BNDES um financiamento lá pra... Tu faz tua comida, você vira na tua comida, tudo, no teu Sim. café da manhã, almoço. Aí, então, antes come? eu trabalhava o dia inteiro e minha mãe fazia, Estava né? em casa. Eu tinha muitos confortos em casa, Não, na por casa isso, dos meus todo mundo pais, tem fazia. aqui, né? Aí quando eu fui pro Campeche, foi engraçado assim, quando eu cheguei lá, que eu tinha que fazer mercado, né? E por mais que eu sabia cozinhar e fazia algumas coisas em casa, cara, eu fiquei 1 hora rodando no mercado, porque o que eu quero comer realmente? O que tipo, eu quero fazer, o que é prático, porque eu sou muito prática e rápida das coisas, não gosto de nada que demore muito. E a carne é um processo que é mais demorado. Então, a primeira coisa que eu eliminei a carne foi por causa disso. Porque ia demandar muito tempo de envolvimento ali pra fazer, e eu não queria. Depois, quando eu cheguei no Rosemary, conheci muita gente que é da Ayurveda, que é do veganismo e tal, eu fui entendendo um pouco como que a carne, ela funciona no nosso organismo, no nosso metabolismo, enfim. E aí eu fui eliminando ela e fui percebendo as diferenças do meu corpo. Tipo, como eu desinchei bastante. Eu me senti muito mais criativa, muito mais produtiva, muito mais Ativa. atenta. Mas tu desinchou por causa da carne? A carne foi uma das coisas, né? Ah. Porque eu parei de beber, então eu desinchei Sim, sim. também. A bebida acho que é o... Praticamente pão, massa, eu não aí fazia, sim, só aí coisas desinchou. cruas. Então, eu fui conhecendo o meu corpo e eu parei de treinar com muito peso. Também fazia uma dieta mais maromba, assim, né? Na época que eu treinava, eu diminui isso. E eu fui descobrindo o meu corpo. Porque há muito tempo eu estava atrás de um padrão, assim, de biotipo e tudo mais. E quando eu fui cortando algumas coisas que para mim não fazia sentido, então açúcar, a parte industrializada, fui por mais natural, o meu corpo foi se mostrando como ele realmente é natural, né? Em Tu natureza. sentiu mais falta, ou sente no início, sentiu mais falta do que? Cara, eu me adapto muito fácil. Então é muito fácil para eu. Só tem isso. O que eu posso fazer com isso? Faço isso. É. Eu não tenho essa dificuldade, sabe? Pra mim. Você é comeu um muito chocolatezinho, alguma Chocolate, coisa o sim. cara tem? É que assim, cara, o corpo não... Mas, Mas é que eu a vou gente não pro mais viciado- amargo. É que a gente não é É a questão Ah, do mas vício. é sempre bom, A é. gente Isso, é é viciado no açúcar, não no chocolate. Isso, é a questão do Se tu- vício. Se tu comer chocolate amargo, tu não vai E a questão do satisfazer. cérebro, o corpo quer comida, o corpo não quer açúcar, não quer. Só que é mais fácil tu consumir açúcar A doce. gente não quer só Sim. comida, E a a gente quer insulina comida, tá por causa diversão dessa- e ar. Né? Hã? E questões de insulina Lembrei. também, né? E é momentâneo, né? O Claro. prazer de comer o doce, o É. prazer. É. É uma coisa que é no momento e depois fica, putz. E depois que tu para, meu, tu vai de boa, meu. E a gente tá no automático, às vezes, de procurar. Então, uma coisa que às vezes é automático é o doce depois do almoço. É, isso aí. A É, gente nem sobremesa. pensa mais, a gente vai. Então é importante quando a gente quer mudar algum tipo de comportamento, de perceber, não. Eu já sei que eu vou procurar o doce. O que eu posso fazer ao contrário? Em vez Segura. disso, eu vou pra água. Vai vou pra dormir. outra. Não, É, segura eu- uns minutinhos eu- do doce que já Eu passa, faço tá? uns 30 15 anos Faz que eu outra não tomo coisa. refri. E eu me lembro que quando eu parei de tomar refri, que Eu é perdi peso desnecessário, por isso aí assim. também. Cortei o Eu refri. fiquei 6 meses que eu olhava assim uma Coca-Cola com gelo, meu Nossa, Deus, eu que não consigo. maravilha, assim, ó. Cara, Não Lá, consigo. Nossa. sabe? Eu vejo a Coca e falo, gente, por que as pessoas fazem isso com elas mesmas? Sim, pois é. É o maior veneno que tem. E Sim, isso mas eu falei demorou. pro meu irmão. Não, tá Não, entendendo. hoje pra mim é gosto de remédio, Não, sabe? eu tomo Coca Zero direto. Mas assim, água com gás, um Pior limão ainda. espremido e gelo, Eu, meu Coca Deus, Zero, uma tenho sempre maravilha. um fardinho em casa também. Eu tomo Coca Coca Zero direto. Coca Melhor Zero que não. suco de laranja. água E há com quem gás. diga Não que, consigo mais gostar. que a gente almoça, come sobremesa e depois toma o café. E o café, inclusive, ele dificulta a absorção dos nutrientes, né? Então, Toma é chá, mais um chá. hábito equivocado, né? Tô bastante chá. Eu também gosto muito de chá. Chá tomo E muito. nos lugares que eu fui, fala muito das medicinas dos chás, né? Quer mais uma aguinha? Quer um chazinho? Dá pra você- O meu pai sempre fala como é que é. Meu avô falava que é bom pra tudo. Porra. boldo. Chá de carquejo. Não, tem uma árvore ali na praça Erva baleira? amarela. O Gingo Biloba. Ah, o ginkgo biloba. Ah, esse é bom. É, diz que vai pra tudo. O negócio é bom. Sim, um, O que tu tá um vendo aí, revigorante. cara? Sabe pra que é bom? Ô, Rafa, deixa eu te perguntar.
Nessas pode. andanças aí todas aí, teve em algum momento que disse, puta, mano, o que eu tô fazendo? Eu tô Vários. só aqui, É isso que eu quero mesmo. de tu ficar triste. Vários. É. Porque é uma jornada que é sozinha, né? Então você vai pra longe da tua família, deprimir, vai pra isso longe aí dos é um teus segundo, amigos, cara. Ah. e você tem que estar o tempo inteiro assim meio alerta e tendo que achar alternativas porque você tá fazendo você sozinho. E às vezes com alguém que tu conversa ou pergunta, a pessoa não vai conseguir compreender a dimensão Exato, do lugar exato. que você tá. Então eu me senti sozinha várias vezes, pensei se era isso mesmo que eu tinha que fazer, pensei em desistir várias vezes. Só que, tipo, tem um propósito a mais. E eu percebi que eu comecei a me sentir muito mais livre para entender quem eu sou e respeitar também as coisas que são importantes para mim hoje. Então eu sinto que ainda tem muita coisa para descobrir nessa caminhada, o porquê que tá sendo dessa forma. Mas hoje é algo que tá mais me nutrindo do que me deixando para baixo. É triste e coragem, tal. tem que ter uma coragem também pra fazer isso aí. Que, né, hoje E é em dia- empreender. O empreendedorismo tem dias que a gente pensa, putz, É. né? Então, só que o meu empreendedorismo ainda tem essa dinâmica de estar longe, de estar sozinho em outros lugares. Mas. E contato direto com a tua família tu tinha, ou tu tem do início, desde o início? Sim, sim. E E eles- terapia. Sempre continuei com terapias, que é bem importante. Mas, assim, a partir de todo o conhecimento que eu tenho, é a gente entender que a nossa mente ela vai vir para dizer. Pra você desistir em alguns momentos. Ela vai ela quer te deixar num lugar Não é seguro. por aqui. Que é confortável, é conhecido, é mais seguro. Então, se você vai fazer qualquer coisa que seja diferente, ela vai dizer, tá difícil, não vai e tal. Então, às vezes, quando acontecia isso, o bom é que eu morava na praia, eu ia pro mar. Saía correndo, ia pro mar. Aí, então, eu suava, mergulhava e tal. E parecia que, tipo, limpava. Então, eu comecei a fazer Uma esse renovada, exercício. Percebi que quando ela vinha pra me sabotar, pra me deixar pra baixo e tal, eu Esse ia escape fazer era alguma esse. outra coisa. Ah, É. bacana. Legal. Legal. Essa é uma dica bem importante pro dia a dia. Você E tá o teu entrando- lema, sempre crio alguma rotina para estar com o corpo em movimento? É isso? Porque como eu viajo, é assim, eu viajo, né? E cada lugar que você vai tem um tempo de adaptação. Então, aqui eu treinava crossfit, tipo, quando eu treinava crossfit, depois treinei com a Karine também. Então, 5 ou 6 dias na semana eu treinava. Eu tinha um horário, uma rotina e tinha compromisso com alguém. Que aí a gente volta com aquele negócio. Tem E a compromisso. Karine é braba, né? Tem que ir, né? Karine é brava. Aliás, beijo, Karine. Também fiz o plano de negócio dela. Que tá muito Deu legal. muito certo. Foi bem, tá super A dando teacher certo. é querida, tem que voltar a treinar também. É muito bom. E aí, assim, eu tenho que Vai dar tudo certo. ter minha rotina de treino e achar uma alternativa que não seja a academia e tudo mais. Então, eu sempre encontro uma forma onde eu tô. Se é uma corrida, se é fazer um alongamento, fazer um yoga, bike. Mas todo dia eu tenho esse compromisso comigo. Pelo menos 1 hora por dia Mas bike indoor ou bike outdoor. É? Eu gosto de outdoor. Areia. Eu também prefiro, né? Mas é difícil pedalar hoje em dia Aqui, por aqui, né? né? Muito carro, Aqui muito tem muito caminhão. morro, lá, os outros lugares Não, que não eu tô pelo morro, é o só trânsito, plano né? É lá, perigoso, né? né? Porque, tá todo... Esteira e bicicleta, essas pra Ergométrica. dentro de casa aí, eu acho que de cada 100, 2 pessoas usam elas de fato. vira cabide, né? Tudo é Vira cabide. fazer por um tempo, né, cara? Não vai gostar do exercício no primeiro dia. Não, Eu cara, faço porque é por necessário, exemplo, não Eu adianta. aluguei uma bike do Ziri lá, fiquei 2 anos com a bike em casa, cara. Sabe que eu não, tem que futebol. fazer o que tu gosta, né, Me cara? pediu Mas não é isso que eu aí. gosto, eu nunca gostei, cara. Sim, mas por que que faz? Tu vai, depois tu aprende a gostar, entendeu? Que é bom para as E aí, depois de Às 2 vezes meses, não tu é na primeira devolveu. Futebol, meu. Meu, sushi tu gostou na primeira vez? Não, mas não é o caso, eu digo, Não, mano, cara, não é. um futebol, por exemplo, cara, tu fica esperando de um dia pro Mas outro, ou nós num dia pra nascemos jogar jogando o futebol, bola, Dani. cara. Não, tu Nós não, nascemos Pia, tu não, É, tu tu não, não. não, tu Não. Por isso, Maicon, quando tu tiver essa experiência homossexual, na primeira, tu não se sentir à vontade, tenta mais uma. Porque Sim, é isso aí. É isso aí. É, vai, Tem uma dando, definição, vai é. alargando a experiência. É isso aí. se tá sentindo, né? E como Segue diz a teu doutora coração. Rosângela, e tá tudo bem. Gratidão. Valmor Trúculo, muito orgulho dessa filha com as mudanças bruscas. Ai, Olha pai. aí. Arrasava, Mari Mari. Trúculo, ela corajosa e eu em pânico. Eles estão vivendo revivendo o casamento sem o teu irmão não tá aí, ou tá aí? Não, também saiu. Eles estão pra em casa. lua de mel, Sim, direto. eu tô atrapalhando ali agora. Seu terceiro, quarto. Vai lá na quinto Lou filho. ficar uns dias, né? É verdade. Fica lá. A Lu é meu refúgio mesmo. Mas foi muito bom. Eu acredito que foi muito bom pra A eles. família é isso aí, tudo, né, porque cara? Não tem chega um pra- momento que a gente tem que sair de casa, né? Eu já tava Sim. com 30 anos em casa. Aí eu pensei que eu tinha que eu já tava sentindo essa necessidade de sair,
Mas assim, sair da casa dos meus pais pra pegar um apartamento em Nova Prata, sendo que eu já tava precisando de várias mudanças em outras esferas da minha vida. Então eu falei, bom, vou unir tudo. Por isso que a minha mudança foi meio radical, né? Tava ali bem estabilizado, tudo organizado, e de Corajosa, repente... né, sair fora. Mas ouvindo tu falar assim, tu tá muito segura e muito convincente de tudo que tu tá falando. Exato, viu? Eu tiro o chapéu. Passa uma confiança pra nós aqui. Obrigada. É. E nós vamos agora fazer a pergunta que dará direito ao ingresso para o Cinelux, o Movie Art, nosso patrocinador, né? Um Pode ingresso... falar. Um ingresso tá no respondendo YouTube e porque- um ingresso no fala. Facebook. Tá. Maicon, qual é a pergunta? Qual o filme de animação que está estreando no cinema agora, dia 5? Qual o filme de animação Bem que está fácil. estreando em Nova Prata, no cinema, no Cinelux, dia 5 de No Movie Art. né? abril? Isso. É isso? Tá? Quem sabe, responde ali no YouTube ou no Facebook, então vai ser Fabiano tá- sorteado o ingresso tá conferindo no lá dentro. Facebook e um no YouTube. E o nosso chefe está acompanhando para ver quem responde Menos a certo. Lou aqui, né? Que outra vez teve uma pessoa do programa aqui que... E como é que a Lou entrou na tua Respondeu. vida? A Lou tá na minha vida desde que ela nasceu. Sério? Quem nasceu antes? Eu. Ah, tá. Ela é minha prima, né? Eu. Agora é minha assessora, É? agenciadora e tal. Qualquer contato para trabalho pode falar com ela, né? Quer dar o telefone O dela, telefone tá aqui, ó. hein? É, vai aparecer amanhã no... Mas a Lô é da minha sangue, né? Da minha família, Sangue a do meu gente sangue. cresceu juntas, minha base aí. uma das Aprontaram minhas alguma bases. aí ou não? Várias. Podia ter sido muito mais, né? Só Teve que a vida falou, não, vocês têm que... Dá uma segurada. Teve BO, delegacia, essas coisas? Não. Ah, então tá tranquilo. Só com outra daí. O Rafael Monhon. Com a outra, minha outra prima, minha outra base. Queremos detalhes, queremos O detalhes. Rafael Monhon mandou aqui um abraço de Passo Fundo. Rafa é demais. Ah, esse é meu seguidor. Valeu, Rafa. Aí, ó. Ele me ali. acompanha e interage muito nas redes sociais comigo, super incentivador. Ele e outras pessoas também. Porque assim, as redes sociais, muitas pessoas ainda têm alguns preconceitos para quem se expõe. Então não é fácil você estar lá se colocando e comunicando e tal, porque você não sabe o que as pessoas vão pensar. Exato. Então você tá sempre, às vezes, ali... Pode ter muita gente julgando, não entendendo o que você tá falando. Então é muito legal quando tem pessoas que interagem, que tragam assuntos, que compartilham sobre o que está fazendo. E ele é uma pessoa que sempre está acompanhando, interagindo, principalmente assuntos relacionados a trabalho. Sabe sessão que, de tipo, gestão. eu acho que o difícil disso tudo é gerar conteúdo todo dia, sabe? É porque tu tem que achar coisas Sim, pra... Eu fico pensando, a Nusa segue lá também, a Chantal, acho que é uma guria que ela gosta. Cara, tem todo dia pra pessoa falar e fala bastante coisas interessantes. Tu tem que gerar muito E é conteúdo. coisa que outros já falaram também, tem muita coisa repetida tu também. fica porque fazendo é- observações, sei lá, tem que estar muito, acho que Não, o humor da pessoa tem que estar bem também, depende do Não, humor não da pessoa. necessariamente, Pra porque- criar, cara, tu vai criar como Mas tu acordar tem que- todo dia pra ter Tem isso que aí. tornar coisas interessantes, não sempre, assim, mas tem que gerar muito conteúdo. É que assim, quando tu consegue organizar bem a estratégia do teu negócio, do teu conteúdo e tal, muitas coisas vai ver que repete, só muda a forma. Então, as pessoas, por exemplo, que tá falando sobre vida saudável, lifestyle, tudo que ela já faz pra ela é um conteúdo. E foi mais ou menos isso que eu fiz. O que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, que já pode ser o meu trabalho e que pode ser um conteúdo pra poder facilitar o caminho, né? Tipo... E aí, Mas eu só que digo- aí tu tem que estar tirando tempo pra fazer isso também. Se tu tomar sempre o meu café da manhã, por exemplo, seria zero interessante pra todo mundo, porque eu tomo um copo d'água e o que tiver na pia eu como, entendeu? É porque Então, isso não é uma coisa talher, que você é, comunicaria. prato. É, O que tu gosta de fazer? Que você, eu não seria interessante. Jogar eu tênis. acho. Sim, interessante. Ele jogava tênis e... Mas você é uma pessoa muito estudiosa, não é? Você gosta de ler? Não, não muito. Tem cara, então tu engana bem. Não, É que os óculos dão aquela aparência intelectual. É. Né? O talvez. negócio dele é sei jogar lá. tênis e vender óculos. né? Tu é empreendedor. Como Sim, empreendedor, eu já tenho bastante. muito pra falar. Uhum. Nossa. Então aqui o Fabiano já me mandou Já temos sorteados? no Facebook. Quem ganhou foi a Vânia Pagnocelli, Super Mario Bros. Acertou. É o filme do Mario. E no YouTube não teve resposta ainda. Calma. É que muita gente assiste Eles só... virão. Eles virão. Não tenhamos pressa. E é isso aí. E os prós e os contras de levar uma vida alternativa. Alternativa para quem tem sempre aquela Sim. rotina, né? Que... Uma das coisas que eu queria quebrar como viés, assim, das pessoas é achar que o mochileiro é meio hippie, né? Ah, para! Não é, para! Ah,
Então, essa é uma das coisas que eu queria quebrar, porque eu construí o meu negócio de consultoria sem uma estrutura física. Tu não faz artesanato, né? Ainda Tu não vende miçanga, né? Ainda não. Tu não fuma umas bauras Eu aí, pensei, né? se nada der certo, eu vou vender coco na praia. É. Que também é uma super, né? Sim. Vender É. coco. Tu é de humanas ou de Não, eu exatas? tenho uma ideia pra ti, ó, se tu for pra praia, Rafa. Essa aqui é milionária. Tu já comeu milho branco 8 carreiras? Ah, sim, essa é uma boa Pô, ideia. tu tá em Santa Catarina, Lembra pega desse aqui dos negócio cara... a gente montou junto há anos Claro, atrás? é. Vender milho na praia? Só que Não, o problema- o 8 carreira, o branco, Sim, o aquele branco que é doce, aquele. é Sim, maravilhoso. Só tem milho normal Só na que- praia. É. Sim, só Só, verde. só amarelo. Tem que achar um fornecedor bom. Ah, tem um monte de gringo aí, é só dar Meu semente. sogro tem lá no campo, é só falar com ele. A gente planta de tempos em tempos, leva, É. pega um trabalho lá da Bahia, lá, que tá polêmico, pega os caras que saíram da Aurora. Tava- mas tava o em pessoal Bento tá aí. meio O pessoal da Aurora o pessoal tá levou meio pra lá. folga- É, parece que o desempregado pessoal em Bento folgou aí. agora. Liberou umas vagas de trabalho em Bento ali, né? E é saudável, né? Tanto o milho quanto a água de vale. coco. Mas qual que era a pergunta? Nem me lembro. Qual é? Nós falamos A de sobrevida milho. alternativa. Ah, sim. Então, e aí foi isso que eu pensei. Na verdade, eu tornei a minha vida mais minimalista. Porque eu sempre fui uma pessoa muito consumista, principalmente roupas. É? Poucas pessoas sabem, mas quem me conhece bem sabe. Eu era muito consumista. E aí também eu percebi que esse consumo se tratava muito mais da minha autoestima, né? Eu tinha um super armário, assim, uma parede inteira, assim, de A Super roupas. Amaro é aquele filme que vai ter agora. Acertou? É, super- Acertou, ganhou um ingresso. Quando que vai ser mesmo? É no Cinelux. Beleza. E aí eu também, dentro dos meus estudos, assim, quanto mais a gente consome, tem esse negócio de ter, mais falta no ser. É, isso é Tem uma... um documentário no Netflix, Minimalist. Já chegou a ver? Não vi. As pessoas que vivem com muito, mas muito, muito, muito pouco. Eu cancelei a E Netflix pregam pra isso, ser tem minimalista. dois americanos dando palestra em tudo que é lugar Sim. por causa disso. A necessidade tem que ter que comprar alguma coisa pra preencher É. um vazio interior, cara, sei não lá, tem né? nada. Pra mim foi no momento foi assim que quando eu comprei a roupa, foi o ápice pra mim, que paguei super caro dela e tava na hora de usar, eu me odiei Nada. com aquela roupa. É. Não, Assim, mas o que que tem tu assim, ó, faz as assim? lojas de roupa tem um negócio. O espelhinho da loja de roupa, cara, tu prova, tu diz, não, ficou maravilhoso. Tu chega em casa, É, toda a roupa, maioria das Faz uma vezes... doação já. toda roupa que eu comprei até hoje foi isso, assim, bem assim. É. Vou mandar um abraço para mais patrocinadores, chefinho. Vamos botar aí na tela o La Parola Pizzaria. Viva a experiência. Maicon parou de ir lá, Maicon? Tá Não, emagrecendo. tá louco. Vai trazer água. Não. Sim. Agradecimento para Ouro Fértil, sinônimo de garantia e produtividade. Vamos conhecer a nova sede da empresa, né? Tá um palácio, né? Lá na Rua bonito, dos né? Ipês. Legal. Clínica de Urologia e Andrologia do Dr. Reginaldo Oliveira Rosa. É, a gente chama o Senhor dos Anéis, né? O Smeagol. Exterminador do furo. Quer dizer, agora a água tá aí. E, ó, o Lucas vai passar na frente, enquanto a gente chamava... Fui procurar água e ela estava Foi aqui a um água. eclipse. Um Rafa. abraço também para a Gobi, revenda oficial Lupo e Escala. Estamos com Rafaela Trúculo no Hora Bolas. E a MBA em Gestão Estratégica, onde é que cursou? Foi à distância? Foi Sim, presencial? esse eu fiz foi na FGV em Passo Fundo. na Getúlio Vargas? É, foi bem legal. Era um final de semana por mês. E muitas das coisas que eu vi também nesse MBA, a gente já aplicava ali dentro da Menin. Então foi legal assim me atualizar e ver o que a gente estava fazendo, o que faltava. E, então a minha formação em administração, o MBA em gestão estratégica de pessoas e os meus cursos de qualificação sempre foram em ênfase em comunicação, né, comportamento humano, desenvolvimento pessoal, enfim. E aí eu uni a lógica, né, a matemática com Experiência da vida. as humanas, assim. Que é o que eu acho que é o que precisa para casar bem dentro de uma gestão, né? A gente olhar para as humanas, mas também olhar para resultado. Porque também não é só Sim. pessoas, Sim, claro. enfim, e não ter Sim. o retorno, né? São as duas coisas que complementam. essa questão de casar resultado com estado de ânimo dos funcionários, como é que se deixa o funcionário feliz, assim? Cria um ambiente, paga Além do Além de salário, pagar bem. salário... É muito Dá importante lanchinho no trabalhar a intervalo. cultura da empresa. A cultura da empresa é importante. Por quê? Você pode ter um programa de crescimento ali, de carreiras, ter um programa de benefícios e salarial, muito legal, pagar muito acima da média, mas aí o clima da empresa, como as pessoas se tratam, é um caos. Então, o que é o clima? Ela é como as pessoas se relacionam, como as pessoas se tratam. E está muito conectado com os valores de quem está à frente daquele negócio.
Então, a pessoa que é líder, que está à frente de uma gestão, ela faz uma gestão a partir dos valores dela e, na prática, no dia a dia, ela realmente aplica isso, se trabalha numa uma cultura forte. Então, um líder bom trabalha uma cultura forte. O que eu vejo, às vezes, em muitas das empresas, às vezes são empresas pequenas, são mais informais e tal, não tem muito esse conhecimento sobre gestão. E aí está sempre apagando incêndio, que a gente fala. Esse apagar incêndio é o que gera os conflitos, que gera os desentendimentos, que geram os erros, retrabalhos e tudo mais. Então, o importante é trabalhar a cultura, porque a partir da cultura, as pessoas se identificando com os valores da empresa também, elas vão ver, cara, é esse lugar que eu quero trabalhar, que eu quero me desenvolver, que eu quero crescer, que eu quero entregar, porque eu sei que aqui também vão olhar para mim. Em outras esferas, não só salarial, né? Então, entender quando eu precisar ir para o médico. Tem lugares que, tipo, você apresentar o atestado para ir no médico, eventualmente, é como se você estivesse fazendo um crime ainda, sabe? Só tem medo de pegar atestado, né? Também. Menos Fora o dano, empresa. né? Ou tem lugares que tem tanta repressão que tá toda hora entregando atestado. Isso também é um indicador É, importante também. para olhar. Né? Você tem muita rotatividade, muitas pessoas entrando e saindo o tempo inteiro, muita falta. É porque o clima da empresa, né, a cultura não tá legal. Então tem que aí faz um diagnóstico para entender onde que é as esferas. Geralmente a questão salarial ela é importante, sim, mas não é um fator principal, por exemplo, das faltas, atestados e a perca de talentos. E hoje em dia, como é difícil reter bons profissionais, é muito importante estar trabalhando a cultura. E a partir dos valores. Valorizar, Então, exato. né, o que você fala, você está botando em prática também, ser coerente. Porque senão você perde a credibilidade com os teus funcionários, você já não consegue mais ter também credibilidade com parceiros. Deixa eu só ler clientes, aqui, ó. tudo mais. Karine Casanova de Boni, show, Rafa, amei, beijos. Karine Fiore, admiro muito tua coragem e tudo que tu está conquistando. Voa, guria, beijo. E o Ademar Crestani, um abraço, Rafa, estou de olho nesse papo. Quem que é o Ademar Beijo, Cristani? Ade. Tio Bode. É equipe forte, hein? É. Quando a gente saiu dele lá, eu falei, me assiste, né, Ada? Ele falou, onde que eu acesso, Lô? Daí ela mandou o link. Na eu Dirnética consegui. ou na 8, é isso aí. Isso aí. E aproveita aquela câmera que está direcionada para o seu semblante e mande uma mensagem para seus amigos, familiares, patrocinadores, colaboradores, Pode ser clientes. pro mundo, pro mundo. Já para, acabou? para a humanidade. Acabou o programa já. É, porque Só avise daí que é pra Vânia Pagnocelli, que é só chegar lá no cinema, assim, dar um nome que... a Vânia que ganhou o primeiro ingresso, né? E quem ganhar o segundo também pode comparecer direto no cinema, né? A partir do dia 5, né? Ou será agora já a semana? Não, pode ser agora já. Qualquer filmes que estão filme. O disponíveis. filme é sua escolha, então tá. Chega lá no Cinelux, se apresenta e já entra de grátis. Se quiser cobrar alguém também, o Rafa pode cobrar aqui, fica tranquilo. Alguém Rafaela. que ficou de te pagar, de viajar, ou... Ou pessoa que tu vem. Tá, a história do carro, termina a história do carro. Não Ah, foi? é, o carro, tem tempo? o carro. Nós nem tivemos história, nenhuma muita história Vamos pra falar em contar. off. Não, fala do Come- carro, só pra começamos finalizar. Vamos citar programa. nomes agora. É. Não, é que o carro, eu saí daqui com ele, e aí fiquei com ele. Fui uma semana dirigindo, né, para outro lugar, fui Foi até devagar. Rio de Janeiro e tal. Aí depois eu contei a história para uns clientes de uma pousada que eu sou mais nômade, que eu tava querendo alçar voos maiores, mas que eu sentia que o carro tava me deixando muito aterrada, né? Muito Presa ali. naquele lugar ali. E que eu tava querendo vender e tal. E esses clientes da pousada que eu tava adoraram a minha história. E eu falei que aquele carro tinha um valor sentimental pra mim, porque eu vivi grandes momentos com o meu carro. Tipo, ele me levou pra lugares incríveis, tinha várias histórias. Vários encontros. Vários encontros também, com certeza. E aí eles gostaram da minha história e adquiriram o meu carro. Bom. E eu fui entregar pra eles até Arraial do Cabo, que era onde eles estavam, dormi na Arraial casa do Cabo. deles. Zerou a quilometragem, né? Que tu foi até o Rio, Ah, zerou, baixou volta- um pouco volta pra uns valorizar. 10 mil quilômetros. Eu tenho uns parceiros do Baceno que fazem isso. A chavaralta, né? Dormi lá, conheci a cidade, foram super legais. A gente conhece bastante pessoas nesses Sim, rolês. Lá no meio. E aí, quando eu voltei com a filha deles até o Rio de Janeiro, até pra depois voltar pra Paraty, onde eu tava. Eu fiquei mal. Me deu um febrão, porque eu vendi o carro. Sério? Porque aquilo que eu Nossa. falei, né? O que ele simbolizava pra mim. E naquele momento eu senti, assim, uma febre entrando e saindo, e aí eu fiquei mal, fui me chá no dia seguinte que eu comecei a melhorar, perdi todas as forças. Mas Né? imagina, Como se tivesse alguma coisa saindo, assim. Então, como a gente é apegado às simbologias das coisas, por isso que a gente fala sobre o ter e ser e tal. É muito fácil a gente falar todas as filosofias, ideologias e conhecimentos que eu adquiri, eu falei, eu preciso colocar em prática, porque se eu colocar em prática, outras pessoas vão perceber que é possível fazer muitas transições.
mas não é fácil. Tipo, Sim, Não. tu falar em desprendimento tendo as coisas É, é muito dife- cômodo, é, entendeu? Sim. Tem um filme, eu acho que nós já falamos, Into the Wild, que Into é the na Wild. natureza O cara larga selvagem. e vai. Uhum. Cara, que o cara Demais. também é sensacional esse filme. Tu já viu? E ele mora Já. no final, né? É. Ele morre no final. Caiu Só não no- vai no ônibus lá no Alasca. E a lá, floresta né? queima, né? Mas é se mas desprender. todo mundo morre no final. Sim, Não, né? mas aquele- filmes aquele bons assim. Supertramp. É que nem o Titanic, tu sabe que o navio vai afundar, Mas é Titanic 2 agora, parece. vai sair, né? É, Porque diz o que navio... Mas assim, depois eu senti muito leve. Eu senti uma leveza muito grande, eu me senti com... Se você pegar um carro, o cara deve ser... Não é fácil, não é fácil. É, que não tinha Ainda mais mais PVA fora, pra Não pagar. é Nossa, trocar, que- ela Não, largou o largar, carro. você vai pegar, sair mais fora. fudido o Tá negócio. louco. E depois eu tive que criar uma... tipo assim, você tem que criar um outro estilo de vida, uma outra programação, uma Uma outra bike. rotina sem carro. Como é que tu faz essas ela se deu conta que tava baldeações perto, aí tua? A última eu voltei com um ônibus de excursão da galera que vai pro Brás. Foi Oh, uma comédia, coisa sério. linda. Eu chegando com o mochilão lá no meio do Brás, um tumulto, eu não conseguia encontrar o ônibus, aí cheguei na garagem do negócio lá que eles deixam, muitos ônibus e, enfim, é loucura. Ah, várias E histórias, voltei. tem história Muita pra história. Pois contar. é, né? muito Agora, brava. agora que vai Pois é. começar o programa, né? Mas aí eu vou encontrando alternativas, Babacar, né, algumas caronas, os ônibus rodoviários, ônibus de excursão. Eu queria voltar com algum caminhoneiro, que o meu tio tem transportadora, mas aí o meu pai disse, não, vai de excursão. Daí eu voltei. É, Não confia nessa gente. É. E avião, agora eu vou pra Bahia, em maio eu vou de avião também. Ah, bom. Aí fica fácil. Aí fica assim. E a mensagem, então? A mensagem. Mensagem de Ah, isso é uma sabedoria. responsabilidade. Claro, Olha, agora tem é que decidido. enquadrar lá, Rafa. Ó, que bonito. A câmera ó. vai Olha estar ali, ó. chegando assim, É. ó, devagarzinho. Assim, uma frase que eu fiz um curso de PNL lá atrás, que foi bem importante pra mim, onde a gente entende que a nossa mente é que cria a nossa realidade. Aí, a partir daí, as coisas mudaram pra mim. Porque eu comecei a perceber que eu tenho o controle sobre o meu entorno. Então, se você está se sentindo desconfortável sobre qualquer coisa, que está sentindo algum peso, que está desmotivado, que tem alguma coisa que está, tipo, sinto que trava, você precisa fazer um movimento. Então, esse é o meu recado. Faça movimentos, não fique parado, porque a gente tem a tendência de ficar muito no confortável. Depois que a gente faz esse movimento, a gente percebe que tem muita coisa bonita, incrível ali fora, que a gente não imagina e que só vem a agregar e complementar, e as mudanças parecem ruins no início, mas depois é gratificante demais. A energia vital, a sensação de você se sentir realmente vivo, assim, energia vital pulsa, a tua saúde melhora, tudo muda. Então, parece difícil o movimento, mas faça. Faça Tu o movimento que é acordou importante. da Matrix. É. Sair da Matrix. Se desligou da Matrix. Sim. Olha lá, olha lá. Olha ali uma menina lifestyle, gente, desde a cidade era, estilosa. Meu irmão orelhudo, minha família. Olha o orelhudo de baixo ou de cima? Olha, Lilo, alô, Oh, Yassá. É, né? São a minha base. Que dá desde A mão sempre sempre. estilosa também, né, Lô? Ah. Onde é que é isso? Ali eu trouxe algumas fotos que eu achei que eu ia falar mais sobre elas, mas ali foi o primeiro hostel que eu fiquei, que ficou do lado da praia. Ah, que lugar bonito, Rosemary. cara. Ali foi o Paraty Mirim, que foi também um hotel que eu fiquei. Esse foi o último, o Ecológico, que foi meu primeiro cliente legal Exma, demais. Onde é que que é isso? vale a lá? pena conhecer, Ubatuba, São Paulo. Ubatuba. É incrível. O Rosemary foi onde me empoderou, me transformou. Foi o primeiro lugar, assim, que eu fiquei... Era só mulheres? Não, tinha homens também. E esse é um ecopark no Fala, Rio das né? Olha Ostras, só. no Rio de Janeiro. Também muito legal, tem banho de argila e tal. Ó. E esse dia foi o dia que eu mais me Nossa. conectei com o mar. Também foi umas ilhas ali de Ubatuba. Parece que era sendo o Aqui Senhor na dos Anéis, Pinguela, o aqui. Minha Parque primeira da viagem Laje. sozinha, que eu não fiquei sozinha, encontrei uma galera do hostel e a gente fez o maior turismo no Rio de Janeiro. Janeiro é demais, Então você né, nunca cara? fica Parque da sozinho em Laje, viagem é. sozinha. Uhum. Meu avô, Ó, o seu. Ah, grande Alceu. líder, minha Ah, que perda, referência. Beth. Tava tomando Coca-Cola. Essa é uma homenagem pra ele. É, Ah, senhora demais. Né? muito Show. legal. Muito bem. Obrigada pelo convite. Rafaela Adorei. Trúculo, contando o primeiro capítulo do... Né? Porque teremos Semana que vem outro, teremos semana a que parte vem dois. teremos mais. É mais uma hora, hein? É. Tem muita coisa. Rafaela Trúculo Nora Bolas, muito obrigado por aceitar nosso convite depois de tanto tempo Obrigadão. negociando, né? Todo Pô, tempo agenda negando. cheia, né? Ele Tanto- tava olhando o programa, acabou não perguntando nada hoje, Tudo cara. do Ah, Alexandre. se encantou. Ele se encantou. Eu queria saber um tempero pra Ele colocar. falou Hã? como faz pra ser adepto a essa alimentação, ele pediu. É. Me mandou no Ele tá particular. precisando. É.
Nosso muito obrigado a vocês que estiveram conectados conosco, né, no Hora Bolas, esse programa de bate-papo descontraído que a Conecta Mais leva ao ar toda terça, 22 horas, com reprise na quarta-feira, 12h30, no site conectamais.com.br. O quê? Esse biquinho, Aí ele levanta uma sobrancelha assim, ó. Como é que É é? isso, eu fiz. Botox? Botox, beijinho. É harmonização facial, velho. Demonização. E nós agradecemos ao nosso chefe, né, na produção do programa, agradecemos ao Maicon Del Sávio, ao Gustavo Prates, ao Lucas Del Sávio, ao Daniel Durli, a Luísa Crestani e a Rafaela Trúculo, que abrilhantou o nosso programa. E na Obrigada. próxima terça-feira, 22 horas, você tem mais um compromisso com a Conecta Mais, uma nova edição do Hora Bolas, com mais um super convidado. Certo? Até lá. Muito bem, Gustavo. Olha Muito ali, bem. até eu fiquei esperando A que Rafa quer que deu ele- uma aula aqui, ele já pegou as manhas. É, ó. já. Tchau, pessoal. Obrigado. As tretas. Tchau. Cruz. Tchau. Tchau.